dia, mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um dia, mais uma manhã, nesse grande encontro entre nós e o Senhor, para mais um dia de aprendizado com o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. E hoje a reflexão vai estar no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, e os versículos serão do 26 até o 32. Porém, terá alguns versículos que eu vou fazer alguma leitura para o entendimento, para o fechamento da reflexão. Mas a leitura vai se basear do 26 ao 32. Então, o título dessa mensagem, do início dessa mensagem, é a ascensão de Davi, Davi, antes desse capítulo 17, no 16, foi quando o Senhor chama o profeta Samuel e manda ele na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, que iria substituir Saul. E aí nós sabemos da história, que Samuel vai à casa de Jessé e vai ungir o rei, que é um dos filhos de Jessé, e nós já sabemos que por Samuel ele vai escolher pelo que ele está vendo, e a gente sabe que o Senhor, como está nas Escrituras, chama a atenção de Samuel e diz a ele que não é nenhum daqueles, porque Samuel está julgando pela aparência e Deus não vê a aparência, vê o coração. Então aquele improvável que ninguém acreditava que seria ungido a rei, era aquele que era o menor da casa, era aquele que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, era um menino. Por esse motivo, Jessé, juntamente com o profeta Samuel, não achavam que o escolhido seria Davi. Mas Deus escolhe aquele que ninguém escolhe, porque Deus escolhe o improvável. Então, o capítulo 17 vai contar agora que surgiu uma guerra entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. Por quê? Porque surgiu um gigante no exército dos filisteus que afrontou o exército de Israel. E aí o rei Saul convoca todos os homens para a batalha, todo o exército para a batalha. Mas eles estavam amedrontados, porque a fama do gigante Golias era grande e era atemorizante. Então, eles, vendo aquele homem, um gigante de fato, enorme, forte, eles, cada vez que o exército olhava para esse homem, eles recuavam com medo, eles tinham medo. E cada vez que esse homem, junto com o exército dos filisteus, viam que estavam conseguindo o pavor, conseguindo causar todo esse pânico, esse pavor, eles cresciam cada vez mais sobre o exército de Israel. Então, o que aconteceu? Jessé, o pai de Davi, sabendo que os seus filhos estavam ali com o exército de Israel, junto com o rei Saul, pede a Davi para levar alimentos para os seus filhos. Davi tem o cuidado de deixar as ovelhas com guarda e segue e faz o que o pai dele, Jessé, pediu para levar aqueles alimentos, aquela comidinha, aquela marmita para os seus irmãos. E chegando lá, Davi entrega aquelas marmitas, aquela encomenda para os guardas, e Davi na mesma hora desce correndo. Davi encontra seus irmãos ali no meio do exército, dos homens que estavam formando o exército, e Davi pergunta se eles estão bem, se está tudo bem. Quando Davi estava ainda conversando com seus irmãos, Davi observa e vê que vinha subindo o exército dos filisteus, e junto com o exército dos filisteus vinha o duelista, cujo nome era Golias, o gigante, o filisteu de Gate. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram com medo diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei irá dar uma grande recompensa, riquezas, e lhe dará por mulher, por esposa, a sua filha. E aí Davi ouve aquilo. E aí vamos começar a leitura. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-lhes uma ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O servo irá e pelejará contra este filisteu. É até aqui. A leitura segue dizendo como foi o desenrolar de toda essa história. Então, eu vou só fazer assim, contextualizar para fechar, né, a leitura. Saul, ele se preocupa porque Davi é um menino, né, em sua aparência. Ele olha para Davi e diz: mas você não tem como lutar com ele, porque ele é um gigante, ele é um guerreiro, ele luta há muitos anos, você é só um menino. Aí Davi vai relatar o que aconteceu quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, algo que ninguém sabia. Aí Davi relata a Saul: olha, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, eu matei um leão, matei um urso. Ele vai contar. E aquilo vai trazer confiança ao coração de Saul sobre as palavras de Davi. Mas aí Saul, preocupado por Davi ser um menino, Saul oferece a Davi a sua armadura e veste Davi com a couraça, veste Davi com toda a sua armadura, né? Davi coloca sobre a sua cabeça o capacete de bronze, veste a couraça e está lá Davi todo pronto para a guerra, como um soldado. E Davi não consegue nem sair do lugar com aquilo. E Davi fala para Saul: eu não posso nem andar, pois jamais havia usado algo assim. E Davi diz: eu não posso ir com isso. Eu não posso ir com isso porque eu não sei usar, eu nunca usei. E tira tudo aquilo e pega o seu cajado, que é o que ele sabia usar. Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Essa foi a armadura que Davi sabia utilizar, a que Deus tinha dado a Davi para ele utilizar. Essa aqui era a habilidade de Davi. A habilidade de Saul era com aquela armadura. A habilidade de Davi era com essa, era com a funda, com as pedras. Essa era a habilidade de Davi. Então, no final de tudo isso, Davi vence a guerra, né, contra os filisteus. Davi mata Golias, o gigante. O gigante, quando se aproxima de Davi, faz o mesmo julgamento que fez Samuel, que fez Jessé, que fez Saul.
todos julgando pela aparência. E o gigante, ele meio que zomba, né, de Davi. Um menino vai lutar comigo, né? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Isso foi o que o gigante Golias fala para Davi. E Davi fala para ele: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O Deus dos Exércitos de Israel, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E aí Davi vence essa batalha, mata Golias, tira sua cabeça, né? E Davi é conhecido e reconhecido em todo Israel. Perceba que a estratégia de Deus é maravilhosa, é perfeita. O Senhor, no capítulo 16, unge Davi a rei. Mas, contudo, porém, Davi não vai logo sentar nesse trono. Ele volta para o pasto, ele volta para cuidar das ovelhas, porque é lá onde o Senhor está treinando Davi para cuidar das ovelhas do Senhor. Era o povo de Israel, o povo que Davi ia cuidar. Então o Senhor treina Davi lá com as ovelhas, no campo das ovelhas, né? No pasto, pastoreando as ovelhas. Aí Deus cria a estratégia de que, como Deus vai apresentar Davi como rei ao povo, o povo ia julgar Davi igual como o pai julgou, como o profeta julgou o menino pequeno, ruivo. Não, Deus não podia apresentar Davi assim. Deus é tão extraordinário que cria o plano, né, dessa peleja, dessa guerra, para assim Davi ser conhecido e reconhecido como um grande guerreiro, um homem que confia no Senhor, um homem que persevera e que não teme e que vai em frente. Perceba que nesses versículos que nós lemos, o 26 e o 32, o irmão de Davi foi o primeiro a criar uma ira no coração e a querer parar Davi. Mas Davi não deu ouvidos. Ele se afasta e continua no seu propósito, que era fazer com que as pessoas ouvissem o que ele estava dizendo e fazer chegar até os ouvidos do rei. E ele consegue, porque ele queria chegar até o rei, se apresentar e dizer: eu vou, ninguém quer ir, está todo mundo com medo, mas eu tenho coragem, eu vou. Amanhã, a pergunta que o Espírito Santo pede para fazer a você é: quem tem tentado te deter? Está dentro da tua casa? São os problemas? Quem é o gigante da tua vida? Quem é o gigante da tua vida? É um problema de saúde, um problema financeiro? O que é? O Senhor está contigo. Ele é contigo. Você não precisa de grandes coisas para resolver isso. Você precisa apenas de uma coisa: o Senhor. Era o Senhor que estava com Davi. Davi tinha fé, acreditava. Como alguém vai lutar com um gigante com 5 pedras, irmãos? Como? Davi não estava confiando nas pedras, ele estava confiando no Deus das pedras. E por isso que Davi vence. Davi não deu ouvidos aos que estavam tentando detê-los. Deus fez a promessa a Davi, ungiu Davi, mas precisou de um tempo, né? Precisou da preparação até chegar à ascensão, porque o título dessa leitura, né, do início, é a ascensão de Davi. E o que é ascensão? Ascensão é elevação, é destacar, é ascender. Deus queria ascender a imagem de Davi, destacar, elevar, e por isso Deus coloca Davi nessa batalha para ele ser conhecido. E muitas vezes Deus está nos colocando numa batalha para nos fazer vitoriosos e sairmos dessa batalha conhecidos, elevados, porque é assim que Deus faz. Então nessa manhã eu te convido a orar gratos ao Senhor por Ele ter escolhido a mim e a você
para estar exatamente nessa batalha, nessa guerra. A não dar ouvidos àqueles que querem nos deter com as suas críticas, com as suas iras, com as suas palavras para nos deixar para baixo, as suas palavras negativas, não. O Senhor está nos convidando a orar, confiando nele. Utilize o que Deus tem colocado na sua mão. Não queira utilizar o que o outro tem. Utilize o que você tem. A armadura que você tem. A sua, não a do outro. Então vamos orar nessa manhã gratos por essa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, querido da nossa alma, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dispensado a cada manhã aqui para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, muito obrigada pela sabedoria que o Senhor nos dá, pelo entendimento, por teu Espírito Santo nos conduzir nessa leitura, nesse registro, que vem nos fortalecer nessa manhã, que vem nos dar força, ânimo. Senhor, o Senhor está tratando com o nosso coração. O Senhor está dizendo para o nosso coração: ergue a tua cabeça, levanta, usa o que eu tenho te dado em tuas mãos e vai para a peleja. Você vai sair vencedor, pois eu estou contigo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um encontro. Que Deus nos abençoe. Um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E um beijo grande.